Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se prepare para fortes emoções neste vídeo. Depois de ser rejeitado por 3 garotas diferentes, Richard aparentemente desistiu de conseguir um par para o baile. Ele nem apareceu mais na escola nas 2 semanas seguintes e as pessoas duvidavam que ele fosse ao baile. E por que ele iria? Ir sozinho só levaria a mais bullying sem fim. Mas Richard apareceu e quando as outras crianças viram quem ele trouxe com ele, seus queixos caíram no chão. As crianças na escola não tinham ideia se viriam Richard novamente. Ele tinha ido por 2 semanas até agora e ninguém tinha ouvido falar dele. Eles acharam que a vergonha de ser rejeitado 3 vezes provavelmente era demais para ele. Mas eles estavam muito errados. Na noite do baile, foi com um dos últimos carros a chegar que Richard apareceu. E não era um carro qualquer. Ele veio com uma limusine esticada que imediatamente chamou a atenção de todos. Mas o que chamou a atenção das pessoas, ainda mais, foi com quem ele saiu do carro. Andando confiante, ele estava com um braço em torno de sua acompanhante. Richard desceu o tapete vermelho em seu baile. E todos os valentões e garotas que o rejeitaram só puderam assistir com direitos. Mas quem Richard acabou trazendo para o baile e como isso justificou tal reação? A grande noite do baile estava a apenas 2 semanas agora. Todos os alunos estavam querendo encontrar uma data para pedir o baile. Porque eles sabiam que ir sozinho ao baile provavelmente resultaria em bullying sem fim e muitas zombarias. Infelizmente, Richard já estava acostumado a esse tipo de comportamento, mas queria tentar. Richard era novo nesta escola, ele se mudou para esta nova cidade no meio do 2º ano escolar quando seus pais se mudaram para lá. Ele era um garoto tímido, então era difícil para ele conhecer novas crianças e sair com elas. Então, ele acabou sendo implacavelmente perseguido por seus colegas de classe. O que causava esse problema foi que todos os grupos de altura já haviam sido mantidos. Então foi muito mais difícil para ele se encaixar em nenhum deles, dessa forma ele acabou sendo um alvo fácil para seus colegas da escola. Foi um ano difícil para ele, porque costumava ser muito amado por seus antigos colegas de classe. Essa situação continuou por todos esses anos, até o momento atual com a noite do baile no horizonte. Richard tomou uma grande decisão, mesmo não tendo muitos amigos, ele ainda queria convidar algumas garotas para o baile. Mas o motivo não era o que alguém poderia esperar dele. Claro que Richard não tinha apenas uma garota em sua mente para pedir o baile, mas 3 garotas diferentes. No fundo, ele esperava que acabasse tendo um encontro para acompanhá-lo à noite do baile. Essas 3 garotas eram algumas das poucas pessoas nesta escola, que costumavam ser legais com ele todo esse tempo. Aquelas 3 garotas não gostavam dele e queriam namorar com ele, mas porque sentiam pena dele e queriam fazê-lo se sentir melhor. Infelizmente, as coisas não saíram como planejadas. Então, Richard decidiu começar com a primeira garota de sua lista, o nome dela era Millie. Millie era uma garota muito gentil e fofa, ela ficou realmente lisonjeada quando Richard a convidou espontaneamente para o baile porque ela ainda não tinha um encontro. Mas ela não podia dizer sim porque tinha medo de perder sua confiança nesta escola. Mesmo que ela quisesse dar uma chance a esse pobre garoto, ela não deu. Millie era uma das garotas mais populares de sua escola, então ela não queria arriscar sua confiança por Richard. Então, ela recusou sua proposta para o baile, mas ela não foi tão legal com ele. Ela tentou fazê-lo se sentir mal por perguntar a ela. Millie acabou não apenas rejeitando Richard, mas ela fez uma cena na frente de seus colegas. Ela começou a gritar com ele sobre como ele se atreveu a convidá-la para o baile. Todo mundo que estava assistindo a essa cena estava rindo e esperando para Richard. Ele se sentiu muito mal com isso, mas não desistiu. Embora Richard estivesse extremamente desapontado com esse comportamento, ele deixou a conversa. Por outro lado, Millie estava quase sendo aplaudida pelos amigos que estavam na frente dessa cena. Ela se sentia horrível por suas más maneiras, mas acreditava que havia tomado uma decisão certa. Mas acontece que muito não é o caso. Richard não desistiu e experimentou as outras 2 garotas para serem seu par na noite do baile, mas ele não teve muita sorte com elas também. As rejeições foram muito mais agradáveis desta vez, mas o machucaram tanto quanto a primeira. Ele sentiu que ninguém queria ele, e que todos iriam rir dele se ele fosse ao baile sozinho.
Samantha era a segunda opção para Richard. Ela era uma garota popular com muitos amigos. Ela gentilmente disse a ele que já havia encontrado um par para o baile. Mas Richard já sabia que isso não era verdade e era apenas uma desculpa para não ir com ele. Ele não podia dizer mais nada, apenas aceitar a rejeitar. Amber foi a última garota que ele restava para o baile de formatura. Ela foi a única que finalmente teve coragem de dizer a ele que achava que ele era um cara legal, mas que ela simplesmente não queria ser vista com ele juntos. Pelo menos Richard poderia apreciar a honestidade dessa garota e se sentir mais aliviado. Richard acabou indo para casa mais cedo naquele dia. Ele se sentiu derrotado após as 3 rejeições, mas agora era tarde demais para encontrar uma data para uma grande noite. Algumas pessoas realmente defenderam Richard dizendo quão corajoso era realmente convidar as meninas para sair, vendo a probabilidade de rejeitar e receber bullying como resultado. Richard por algumas horas estava se sentindo bem orgulhoso de si mesmo. A maioria dos valentões que tinham como alvo Richard por anos agora achava que esse era um argumento perfeito para realmente intimidá-lo ainda mais, já que Richard claramente ainda tinha alguma confiança nele. Richard não esperava o que aconteceria nos próximos dias. Ele estava despreocupado e feliz porque começou a fazer novos amigos. No dia seguinte, os valentões já haviam feito muitos planos para tornar a vida de Richard um inferno. Eles tinham tantas ideias de humilhá-lo na frente de toda a escola. Richard não tinha ideia sobre nada disso. Eventualmente, eles não seriam capazes de colocar esses planos em ação. No dia, eles planejaram fazer todas essas brincadeiras com ele. Para sua surpresa, Richard não apareceu na aula. O que era estranho, pois ele quase nunca perdia um dia. Os professores também não sabiam por que o menino estava ausente. Aquelas 3 garotas que o rejeitaram no outro dia experimentaram se sentir mal por suas ações. Nos dias seguintes, ligaram para a casa dele várias vezes e enviaram um e-mail até, mas não obtiveram resposta. Todos eles se sentiam culpados por seus comportamentos em relação a esse menino pobre e ficaram preocupados com o que estava acontecendo com ele. Não sabia o que fazer para falar com ele, não sabia onde ele morava nem os nomes dos pais. Os dias foram passando rapidamente e Richard não apareceu nas próximas 2 semanas. Mas o pessoal da escola começou a esquecê-lo, ninguém mais falava dele. A noite do baile era daqui a 2 dias e Richard estava planejando algo que as crianças desta escola nunca esqueceriam. Mas nem todos se esqueceram de Richard. Os que o defenderam em primeiro lugar, não o esqueceram. Eles estavam preocupados com Richard e pensaram nas coisas que poderiam fazer para localizá-lo. Como eles sabiam que Richard também gostava de tecnologia, eles primeiro procuravam diferentes tipos de fóruns de tecnologia, talvez ele estivesse ativo lá. Shirley, que foi quem iniciou a busca no início, viu algo em um dos fóruns. Ela leu sobre um cara que foi rejeitado para seu baile e ele ficou com o coração partido por isso, pois sabia que toda a escola sabia dessa situação, e é por isso que ele se sentiu tão envergonhado. Isso parecia Richard, pois seu caso era exatamente o mesmo. Shirley respondeu à mensagem com um pseudônimo, tentando descobrir se realmente era Richard. A pessoa respondeu muito rapidamente a todas as mensagens de Shirley, então Shirley falava continuamente. Passaram-se dias em que eles conversaram mais do que a própria Shirley esperava. Ela até gostou. Mas ela achou difícil mentir para essa pessoa, que pode ter sido Richard. Mas Shirley gostava tanto das conversas que não queria interrompê-las. Ela nem estava mais interessada em saber se era Richard, ela só esperava poder conhecer essa pessoa um dia, pois parecia que ele era tudo o que ela estava procurando. Depois de muita hesitação, ela pediu que ele a encontrasse em cima da hora. Mas depois dessa pergunta, ele de repente não respondeu tão logo, ela queria. Então Shirley teve que esperar algumas horas antes de receber sua resposta. Felizmente, a resposta foi assim. Ela estava prestes a conhecer o cara com quem ela conversou por semanas agora. E mais importante, talvez fosse Richard, que ainda não tinha sido visto na escola. No dia da reunião, ela estava nervosa. Ela esperou no parque que eles combinaram de se encontrar. Tantas perguntas morreram em sua mente. Sério, é Ricardo? Se for Richard, ele ficaria bravo por ela não ter dito seu nome verdadeiro? Talvez ele não quisesse ver ninguém da escola. Shirley esperou no parque que seu cara misterioso chegasse. Eles se encontrariam ao meio-dia, mas ele estava atrasado.
Shirley pensou que isso poderia acontecer com todos, pois ele poderia estar preso no trânsito ou algo assim. Mas não foi o caso. Shirley esperou e esperou, mas ele simplesmente não veio. Shirley ficou muito decepcionada. Ela queria saber com quem estava falando, se era Richard talvez pudesse ajudá-lo a voltar para a escola. Depois de 2 horas de espera, Shirley voltou para casa decepcionada, mas então ela recebeu uma mensagem. Ele mandou uma mensagem. Mas não era a mensagem que ela esperava. Eu sei quem você é, Shirley. Não me procure, não quero voltar para a escola. Richard. Shirley ficou chocada com essa mensagem e também preocupada. Então ela decidiu procurar ajuda. Ela foi à polícia. Talvez eles pudessem localizar onde Richard estava, pois Shirley estava preocupada que Richard pudesse conseguir algo mesmo. Eles imediatamente fizeram sua investigação. No entanto, Shirley não teve permissão para se envolver nesta investigação, pois isso era confidencial. A polícia continua procurando por Richard, procurando por todos os vestígios, mas Richard era um adolescente. Realmente parecia que ele não queria ser encontrado. Felizmente, ele ainda estava ativo nos fóruns de tecnologia, então eles sabiam que ele não se machucou. Depois de semanas procurando por ele, a polícia simplesmente desistiu. Eles sabiam que ele não corria risco de vida e, portanto, priorizavam outros casos. Shirley ficou desapontada com essa decisão, mas podia entender a polícia. Ela estava feliz porque Richard não estava em perigo. Mas ela ainda esperava que eles pudessem ter algum contato nas próximas semanas ou dias. Depois de alguns dias, ela de repente recebeu uma mensagem. Era Ricardo. Ele se desculpou pelo encontro. Mas ele também disse outra coisa que chamou a atenção de Shirley. Mas ela não necessariamente entendia o que ele queria dizer com isso. Ele disse que ela o veria em breve e que eles conversariam até lá. Mas o que ele quis dizer? Ele viria à casa dela do nada, sem saber quando? Ou ele iria ao baile, que estava planejado para o próximo fim de semana? A semana inteira Shirley ficou nervosa. Será que ela o conheceria neste fim de semana no baile? Mas ela também se sentiu um pouco culpada, pois já tinha um par para o baile. Ela não queria deixá-lo chateado novamente. Na noite do baile todos festejaram e tiveram sorrisos em seus rostos. Todos aparentemente se esqueceram de Richard, exceto Shirley. Ela não conseguiu pensar em outra pessoa. Então ela viu alguém entrando. Ela pensou ter visto Richard, mas não foi o caso. Era alguém que se parecia com ele. Shirley ficou desapontada. Ela realmente esperava ver Richard. Mas ele não aparecia, pois todos já haviam entrado. Mas durante a noite, de repente, havia um último carro. Era um carro esportivo impressionante. E mais importante, Richard saiu. Mas ele não estava sozinho. Quando Shirley viu quem ele trouxe, ficou chocada. Richard trouxe sua avó para a festa. Ele queria mostrar que mantinha amor em vez de ódio por valentões, é uma mensagem muito mais poderosa. Todos não tinham nada além de respeito por Richard e sua avó. Todos tiveram uma noite fantástica e Shirley ficou aliviada que Richard finalmente apareceu novamente. Eles até conversaram entre si, com um resultado maravilhoso. Richard e Shirley conversaram sobre toda a situação, com Richard se desculpando por não ter aparecido. Shirley aceitou as desculpas. E depois que Richard dançou com sua avó, ele contou com Shirley para dançar. Algo que Shirley obviamente não poderia recusar e algo lindo sai disso. Semanas depois, após alguns encontros, eles confirmaram o relacionamento. Eles queriam ficar perto um do outro o máximo que pudessem. Eles simplesmente se amavam. Richard não estava só apaixonado, como de repente se tornou um dos caras populares da escola por causa de seus gestos adoráveis. Uma história adorável.